Olá pessoal, professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver um exercício para determinar a reta tangente, um exercício para calcular taxa de variação instantânea e um exercício de física, mas tudo agora usando as regras de derivação. Barbadinha. Não? Então aqui, ó, exercício 2, né? Porque o primeiro exercício foi aquele daquela lista de funções para derivar, né? Nós fizemos até a aula passada. Calcule a equação da reta tangente e a equação da reta normal, a curva da função f de x igual a seno de x, onde x igual a zero, e após represente graficamente os resultados. Bom, veja que aqui, ó, né, calcular a equação da reta tangente, isso aqui a gente já fez, né, no início lá no estudo da derivada, né, só que a gente usou a definição da derivada para calcular o coeficiente angular, né, a inclinação da reta. Nós aqui, em vez de usar agora a definição, nós vamos usar a regra, é o que diferencia. Só que aqui está pedindo uma coisa a mais, ó, a equação da reta normal à curva. Tá? Então, reta normal a uma curva é toda a reta que forma 90 graus com a curva. Tá, mas como é que uma reta vai fazer 90 graus com a curva, né? Isso não tem, mas na verdade é definido assim, ela vai fazer 90 graus, né? Vai ser perpendicular à reta tangente à curva no ponto. Tá? Então é isso que acontece. Então a reta normal à curva, na verdade, é a reta que forma 90 graus com a reta tangente à curva no ponto. Tá? Então isso a reta é normal, ela é normal a uma curva, normal a uma superfície, né? Assim por diante. É muito usado na física, né? Força normal, força de reação, né, do plano sobre um corpo e assim por diante. Então, por que ela é chamada de força normal? Porque ela é perpendicular a um plano. Tá? Então, assim, então depois nós vamos ver durante o desenvolvimento do exercício como é que a gente acha então essa reta normal, o que tem que ver com a tangente agora, né? Qual é a relação? Tá? Ela é perpendicular à tangente, então tem que lembrar que lá no ensino médio, né, se estuda, né, a relação que tem entre os coeficientes angulares da reta tangente e a reta perpendicular a ela. Tá? Vamos ter que lembrar disso. Tá? Então, né, para achar a reta tangente, nós precisamos do coeficiente angular da reta tangente, a inclinação da reta tangente, que é a derivada dessa função no ponto onde x é zero. Tá? Então, vamos ver. Ó. O x é zero, né, é onde eu quero, então o y, né, a função, vai ser o seno de zero, que é zero. Tá? Por que a gente está fazendo isso? Para achar o y da função, do x, né? Tá? Com isso eu vou achar o ponto de tangência, que é o 0, 0. Quando o x é zero, o y é zero, né, a função. Então a reta tangente e a reta normal vão passar no ponto P00. 0. Tá? Então agora a inclinação da reta tangente, o m da reta tangente, vai ser a derivada da função no ponto 0. Tá? Então a derivada da função, né, é a derivada do seno, que é o cosseno de x. Então o m da tangente vai ser o cosseno de zero, que é a derivada no zero. Então o m da tangente é 1, que o cosseno de zero é 1. Então veja que a gente não usou a definição para achar, né, a derivada, porque para usar a definição para achar a derivada do seno é bastante trabalhosinha, tá? Não é bem assim para fazer, tem que lembrar, tem que usar identidades trigonométricas, né, bem trabalhosa. Então usamos as regras direto. Bom, a gente tem a inclinação da reta coeficiente angular da reta tangente. Tá? Com isso agora nós vamos achar a equação da reta tangente, usando aquela fórmula da equação da reta por um ponto. Eu sei que ela passa no 0, 0, né? Tá? É o A, aqui é A e F de A. Né? Então, substituindo, ó, y menos 0, que é o F de A, menos 1, que é o M de T, x menos 0, que é aquele 0 ali. Tá? E isso vai dar y igual a x. Né? Y menos 0 é y. Aqui x menos 0 é x, vezes 1 vai dar x. Então, essa aqui é a reta tangente. Tá? Bom, qual é a relação que tem a reta tangente e a reta normal, perpendicular a ela? É que os coeficientes angulares, o produto dos coeficientes angulares é menos 1. Tá? Se eu pego o coeficiente angular da reta tangente, o coeficiente angular da reta normal a ela, ou perpendicular a ela, vai dar menos 1 sempre. Tá? Então, substituindo aqui, ó, pegando reta tangente é 1, vezes o mn é menos 1, então o mn é menos 1 dividido por 1 é menos 1. Tá? Então o coeficiente angular da reta normal vai ser menos 1. Tá? E como ela vai passar também no ponto 0, 0, né, nós vamos usar a mesma fórmula para achar a equação da reta. Tá? Só que o coeficiente angular agora é menos 1.
Então vai ficar y menos 0 igual a menos 1 que multiplica x menos 0. Y menos 0 é y, tá? X menos 0 é x e menos 1 vezes x dá menos x. Então essa aqui é a reta normal. Equação y igual a menos x. Vocês vão ver direitinho no gráfico que elas são perpendiculares, tá? Agora vamos fazer o gráfico dos resultados, né? Aqui está o gráfico, né? O sistema de eixos, né? X e y. Só que eu coloquei no eixo x, ó, né? Em coordenadas, né, de radiano aqui, ó. Tá? Π sobre 2, π, 3π sobre 2, para facilitar a leitura pelo seno. Tá? Então, π sobre 2, ó, é maior que 1 aqui, ó. Tem que ter cuidado. Às vezes o pessoal faz gráfico e põe esse comprimento igual a 1 aqui, igual a esse, né? Só tem que usar a escala diferente. Tá? Se eu estou usando a mesma escala, esse comprimento é maior, que π é 3,14 aproximadamente, dividido por 2 dá 1,57. Então isso aqui é 1,57, isso aqui é 1, então isso aqui é maior que aquilo ali. Tá, gente? Por isso que isso aqui não é meia circunferência. Então o gráfico da função seno, ó, tá? Normal, aqui seno de x, tá? E essa aqui é y igual a x, ó, reta tangente, ó. O ponto de tangência ao 0, 0 é aqui, ó. Tá? Então tem o gráfico da função seno passando aqui, a reta tangente, ela tangencia esse ponto aqui. Tá? É considerado tangente, mesmo que ela atravesse aqui, ela toca só esse ponto aqui. Tá? Então essa é a reta tangente. A reta normal é essa aqui, ó, y igual a menos x, ela forma 90 graus com a reta tangente. Tá? Fica uma pergunta, como é que seria a reta tangente nesse ponto, né? Tá? Seria aqui, ó, e a normal paralela a essa aqui. E assim por diante. Tá? Continuando aqui, segundo exercício. Calcule a taxa de variação instantânea da função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1 no ponto onde x é igual a 1. Tá? Então eu quero taxa de variação instantânea. Bom, a taxa de variação instantânea é a derivada. Então é calcular a derivada dessa função no ponto em x é 1. Tá? Mas essa função é uma divisão de duas funções aqui, ó, tá? Então nós vamos utilizar, né, a regra da divisão. Tá? F de x sobre g de x, tá? Chamando a f de x menos 1 e a g de x mais 1. Ó. Tá? Então já substituindo, ó, tá? A f é x menos 1 e a g é x mais 1. Então como é que começa a regra? Ó, g de x, que é x mais 1, vezes a derivada da f. Vamos fazer de cabeça agora. A derivada de x menos 1, ó, a derivada de x é 1. Derivada de menos 1 é 0. Então, vezes 1. Ó. Menos f de x, que é x menos 1, ó, vezes g'. Derivada de x mais 1. Derivada de x é 1. Derivada de 1 é 0. Então, vezes 1. E g de x ao quadrado. X mais 1 ao quadrado. Tá? Aqui dá para eliminar o parênteses lá em cima. Ó. 1 vezes x dá x, 1 vezes 1 dá 1. E aqui 1 vezes x menos 1 fica x menos 1, mas só tem esse menos, ó, então vai ficar menos x, menos que menos mais x, mais 1, tá? E x menos x vai anular aqui, tá? Então fica 1 mais 1, 2 sobre x mais 1 ao quadrado, tá? Então essa é a derivada da função. E eu quero a taxa de variação onde x é 1, então é a derivada quando x é 1, então é só substituir ali, né? Fazer o f' de 1. Então, substitui o x por 1 aqui, ó, fica 2 sobre 1 mais 1 ao quadrado. 1 mais 1 é 2 ao quadrado, 4. E simplificando dá 1 meio. Então, a taxa de variação instantânea é 1 meio. Tá? Barbadinha. Terceiro exercício. A função posição de um móvel é dada pela equação S de t igual a 2 cosseno de t mais 3t menos t2 no sistema internacional. Tá? A equação da posição. Calcule, na letra A, a função velocidade e a função aceleração. Então é só lembrar, né? O que é a velocidade? A velocidade é a razão entre a variação da posição dividida pela variação do tempo. Ora, isso é uma, como a gente viu na primeira aula, isso é uma taxa de variação. Tá? Então, se é uma taxa de variação, a velocidade vai ser a derivada da posição. Tá? Então, a velocidade é o S' de t, a derivada da função posição. Tá? Então, V de t vai ser, vamos derivar então, a derivada do cosseno de t é menos seno. Então, vezes 2 fica menos 2 seno de t. Derivada de 3t é t, e a derivada de menos t2, passo 2 para frente, fica menos 2t e diminui 1, fica menos 2t na 1. Então, esta é a função velocidade, ó, que o programa está pedindo.
E a aceleração? Então, o que é a aceleração? É a divisão entre a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, também é uma taxa de variação, só que é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Então, a aceleração, que é a função velocidade, a aceleração é a derivada da função velocidade. Tá? Então, a aceleração é a derivada dessa função aqui. Ó. Então, eu tenho menos 2 vezes a função seno. Então, vai ficar o menos 2 vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Derivada de 3 a 0 e a derivada de menos 2t menos 2. Então, essa é a função aceleração. Tá? Barbadinha. Tá? Agora, a letra B aqui, ó, calcule a velocidade e a aceleração no instante 2. Tá? Então, é só pegar agora esse instante 2 e substituir nas equações aqui, ó, porque eu tenho as funções, né? Tá? Então, a velocidade de 2, né? Substitui o tempo por 2, vai ser menos 2, seno de 2 mais 3, menos 2 vezes 2. Tá? Então, vai ficar V de 2 aproximadamente, menos 2 vezes seno de 2 é 0,9093. Cuidado que aqui nós temos que trabalhar em radiano. Então, se vocês estão usando calculadora, tem que mudar o módulo lá para radiano. Tá? Se deixar em grau vai dar diferente isso aqui, daí está errado. Sempre nos problemas aqui é radiano. Então, 2, seno de 2 é 0,9093, mais 3, menos 2 vezes 2. Tá? Isso vai dar aproximadamente menos 2,8186 metros por segundo. Tá? E agora, a aceleração no instante 2. Então, vamos substituir ali, ó. Menos 2, cosseno de 2, menos 2. Também aqui, ó, cosseno de 2 tem que estar em radiano isso aqui, ó. Tá? Então, vai ficar menos 2. Cosseno de 2 é menos 0,4161 menos 2. Então, isso vai dar aproximadamente menos 1,1678 metros por segundo ao quadrado. Barbadinho. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe seu comentário.